Olá, internautas, muito boa tarde. Bom, é o seguinte, com a atual situação política e econômica do nosso país, a tendência é que cada vez mais brasileiros queiram sair daqui e tentar a sorte em outros continentes. Obviamente, a mudança é muito mais fácil se você tiver em mãos outra cidadania além da brasileira. Mas hoje nós vamos tratar do tema especificamente sobre a cidadania italiana, como obter a cidadania italiana. E para isso nós trouxemos aqui Juliana Patriarca. Olá, Juliana. Olá, tudo bom, Tereza? Seja bem-vinda, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E a Juliana, ela é tradutora juramentada, além de especialista na obtenção da cidadania italiana, né? Exato. Então vamos lá, internautas, é o seguinte, não posso me esquecer que é o seguinte, vocês podem mandar suas perguntas, que o nosso editor, o Fabrício, vai mandar aqui para mim e eu vou lê-las e espero ter tempo da Juliana responder a todas, tá? Mas é o seguinte, Ju, a concessão da cidadania italiana tem crescido muito no Brasil e parece que um fator que estimulou muito isso foi a eliminação dos documentos públicos brasileiros serem legalizados pela rede consular italiana. É isso mesmo? Isso, exatamente. A partir de agosto do ano passado, especificamente 15 de agosto de 2016, o Brasil passou a fazer parte da Convenção de Haia, que é um acordo bilateral internacional, onde os documentos emitidos aqui no Brasil são aceitos por esse grupo seleto de mais ou menos 115 países que faz parte desse grupo. Então, nós temos os nossos documentos apostilados, sejam eles, no caso da cidadania, tradução e os originais são apostilados e são aceitos. Então, não tendo mais a necessidade de que esses documentos sejam consularizados, quer dizer, legalizados. A gente tinha uma fila, era bem difícil a gente conseguir um horário de atendimento no consulado para que eles fossem, então, autenticados. Não deixa de ser uma autenticação para que ele seja aceito no outro país. Então, com o apostilamento, que é feito hoje, importante saber, pelos nossos cartórios, que são cadastrados no Conselho Nacional de Justiça, eles trazem um código QR, então isso garante com que esse documento seja garantida a autenticidade dele, então ele pode ser aceito lá fora dessa maneira. Entendi. Agora, Juliana, internautas, de acordo com o Ministério Público das Relações Exteriores da Itália, havia no fim do ano passado cerca de mais de 112 mil requerimentos à espera de análise no Brasil. Bom, vale ressaltar que, obviamente, não basta ser requerente, você tem que saber se realmente você tem o direito a ter acesso à obtenção da cidadania italiana. Juliana, vamos tentar ser sucintas aqui. O que é necessário para que as pessoas com ascendência italiana tenham esse direito? Eu sei que muito se fala, as pessoas elas se perdem com profissionais que agem de má fé, que pedem o dinheiro antes de efetivar a cidadania, e isso faz com que as pessoas sejam lesadas. Enfim, existe uma confusão muito grande no mercado e hoje o programa de hoje veio deixar isso claro para os internautas não se perderem. Vamos lá. Então, a cidadania você tem que obrigatoriamente ter um ascendente italiano, pode ser um homem, pode ser uma mulher. O importante é que você consiga identificar de onde vem esse seu italiano. Então, ele vem da Itália, de uma região, de uma província, de um comune. O comune é a cidade de origem. Como é que eu faço para saber? Ou alguém da sua família te falou, ou senão você tem que começar a garimpar. E o primeiro lugar para você garimpar um documento é o cemitério, por incrível que pareça. Vamos tentar pegar uma certidão de óbito desse italiano. Vamos tentar pegar uma certidão de nascimento do filho desse italiano. Com essas duas certidões, a gente pode tentar encontrar alguma informação. O que eu preciso? Eu preciso ter o nome do italiano, os pais do italiano, uma provável data e uma provável região. Né? Se eu tiver só Itália, eu posso, com um bom buscador e com uma análise persistente, localizar esta certidão. Não é uma coisa fácil e a gente tem que tomar exatamente muito cuidado com os buscadores que podem prometer milagres, e não existe milagre. Se eu achar uma certidão rapidamente, às vezes eu entro numa lista de exército, por exemplo, da região do Vêneto, que é muito bem alimentada, eu consigo achar uma localidade, um nascimento, uma data, mas nem sempre a gente tem essa sorte. Né? Então, a gente tem que buscar, na internet tem vários grupos de buscas que são muito bons. O que eu recomendo é nunca pagar nada, né? Nunca acreditar num milagre, se você me pagar eu faço. A gente tem que ser sempre bastante cauteloso, né? Procurar referências acerca da pessoa que está fazendo a busca, e às vezes a busca é muito difícil e demorada. Entendi. Entendeu? Mas é muito importante que a pessoa tenha, inicialmente, então, o óbito,
o nascimento do italiano, se tiver o casamento do italiano, e aí por diante vai se fazendo uma busca para poder, então, depois montar uma árvore inteira com todos os documentos que fazem com que se comprove esta descendência. Então, vamos dar um exemplo na prática para que fique mais claro? Então, por exemplo, eu, Teresa Morrone, tenho um sobrenome italiano. Os meus ascendentes, tá, são todos italianos, seja do lado materno e do lado paterno. Certo. Então, a primeira questão, vamos supor, quero ir atrás da minha cidadania. Vou em busca dos documentos paternos ou maternos? Vamos lá. Depende, tanto faz. Você vai sempre procurar o caminho mais fácil. Tá. Aí você tem, já aconteceu muito, eu tenho muito isso no meu dia a dia. Qual o lado que a gente vai encontrar? Se a cidadania for via materna, a gente tem a lei de 1948. Então, a lei de 1948 diz: a mulher passa a cidadania para os filhos que nasceram depois de 48. É muito importante esse entendimento, que não é a mulher que nasceu depois de 48, são os filhos dela. Então, a minha mãe, que nasceu antes de 48, ela passa para mim, que nasci depois de 48. Entendeu? Então, eu posso, neste caso, você tem os dois lados, se você tiver ao lado da sua mãe. Então, antes dela, tem que ter obrigatoriamente um homem. Um homem e outro homem. Aí, dela para cima, sim, ok? E do lado paterno, qualquer um que venha. Não existe limitação. A cidadania é sempre transferida de pai para filho. Se eu tenho tataraneto, pentaneto, a gente tem certidões de 1840, Entendi. Mas veio perpetuando. E uma coisa importante também é que assim, eu não preciso ter o sobrenome italiano para ter a cidadania. Entendeu? Isso é uma ressalva muito interessante. Tem muita gente que fala, eu não tenho sobrenome italiano, então eu não tenho direito. Eu não tirei a cidadania pela minha mãe, mas eu não tenho o sobrenome da minha mãe e eu teria direito por ela. O nome não diz nada, o que diz é o sangue. Outra coisa importante, nós somos italianos, independente de qualquer coisa, desde que a gente nasce. O sangue diz isso. E siamo italiani belli. Exatamente. Como Então, diz a assim, música. o que a gente busca justamente para fugir do Brasil, enfim, ou para viajar, ou para... é ter um documento que comprove isso, mas o sangue é italiano desde o nascimento. Tá, existe também, eu já vou falar aqui as perguntas dos nossos internautas, a gente já recebeu algumas, mas antes eu só queria fazer mais uma perguntinha, Juliana, que é o seguinte: existe um pensamento muito comum, né, entre a gente, de que por exemplo, se a minha nona, né, a minha avó veio da Itália e ela se naturalizou brasileira, teoricamente, as pessoas acham que ela abdicou da cidadania italiana. Como é que é isso na prática? Isso é muito sério. Existem dois casos que eu não posso ter a cidadania absolutamente. O caso é quando o meu ascendente, então, o meu pai, se naturalizou brasileiro antes do meu nascimento. Repete, por favor. Então, o meu pai, que é italiano, se naturalizou brasileiro antes de eu nascer. Pronto, acabou o meu direito. Acabou mesmo? Acabou, não existe milagre, só casando com um italiano. É mesmo? Ok? Não existe, porque no ato em que ele declarou o meu nascimento, ele é brasileiro. Então, é uma lei que proíbe. O sangue dele é italiano, mas a lei é muito dura, é muito radical. Entendi. Neste caso. E o outro caso é na falta de algum documento no processo que impeça a comprovação. Então, por exemplo, eu tenho casos em que o italiano não casou, tá? E ele teve um filho. Só que ele não declarou o nascimento do filho. Pronto, aí cortou. Então, se eu não tenho casamento e ele não declarou, porque acontecia. E se ele estiver vivo, por exemplo? Mas aí não raro, vai estar vivo. Né? Não tem como. Aí são os dois únicos casos. Entendeu? Então, se o italiano se naturalizou brasileiro até 1990, mais ou menos, 92, ele renunciou obrigatoriamente. Depois de lá, as coisas mudaram. Mas até então, muita gente perdeu esse direito. Infelizmente, esse caso não tem volta, não tem lei, não tem nada que a gente consiga reverter, nem judicialmente na Itália. Uau, que tristeza. Esse Bom, mas assim, eu imagino que não sejam muitos casos, né? Ninguém... Ou não? As tem pessoas bastante. abdicavam. Meu marido é um caso desses. Mesmo? Meu marido, o pai dele se naturalizou para não ir para a guerra. Então, nessa época da guerra, os italianos que vieram se naturalizaram, muitos se naturalizaram. Você é cidadã italiana? Sou.
Nesse caso, você pode passar para o seu marido. Posso. Pode? Então, Posso. vamos adentrar. Já vou, internautas, eu sei que tem muitas perguntas. Mas antes, aproveitando que essa pergunta estava realmente na minha lista. Então, por exemplo, você é brasileira, mora aqui, conseguiu obter a cidadania italiana pela Itália, por aqui não interessa, tá com a cidadania em mãos. Então, você passa, além de passar para os seus filhos, você também passa para o seu marido brasileiro? Sim. Então, a lei diz o seguinte, o marido passa automaticamente para a esposa até 1984, ok? Isso é automático. Toda esposa casada com italiano tem direito à cidadania. Virou um carnavalzinho meio grande isso, aí cortaram esse direito e aí depois, posteriormente, abriram de novo o direito de uma forma um pouco diferente. Então, a lei italiana diz que todo cônjuge casado com um cidadão italiano, ele tem direito à cidadania após 3 anos de casado ou 1 ano e meio se tiver filhos, tá? E ele tem que entrar com o pedido, é um pedido administrativo, junto ao Ministério do Interior italiano. No consulado onde ele reside, ele dá a entrada no pedido. É um pedido online, mas ele entrega a papelada através do consulado onde ele mora. Desde que eu vou fazer até um gancho já para o AIRE, desde que ele esteja em dia com as suas obrigações no AIRE. Que o AIRE, o que é? É muito importante que o italiano já, então a gente está falando já num outro núcleo, né? A gente estava falando dos cidadãos que querem a cidadania, mas é importante a gente falar que tem muitos, para você ter uma ideia, cadastrados no Consulado de São Paulo, tem mais de 4 milhões. Meu Deus. Então, né, a gente imagina a demanda e o fluxo de trabalho que eles têm é enorme. Está aí respondido porque existe uma fila gigantesca. Isso já ajuda a explicar como é que funciona lá dentro. Eles são extremamente organizados, inclusive, para poder dar conta de tudo. E aí, então, eu sou do AIRE, eu faço parte do AIRE. Eu estou registrada no consulado italiano em São Paulo, que é onde eu moro, que é o meu AIRE, que é o anágrafe dos italianos residentes no exterior. Então, eu sou italiana morando aqui. Se eu me mudar para a Itália, eu vou transferir a minha residência, eu vou comunicar. Para qualquer lugar que eu mude, eu comunico. E eu tenho obrigação, esse é meu único dever como cidadã italiana. Tá. Eu não tenho que votar, eu não tenho que pagar imposto, eu tenho que comunicar onde eu estou e comunicar as mudanças do Estado Civil. Casei? Comuniquei. Tive filho? Comuniquei. Divorciei? Comuniquei com o processo de divórcio, não é uma verbação na certidão. Adotei, meu filho adotado tem direito sim, mas eu preciso apresentar a sentença de adoção também. Então, estando em dia, aí eu vou poder emitir o passaporte e vou poder fazer a concessão da entrada no pedido da cidadania por casamento. Aliás, uma coisa interessante, além de todas as benesses que uma cidadania italiana, um passaporte italiano futuro possa vir a dar para a gente, né? Uma das benesses é realmente não pagar imposto fora da Itália, né? Porque, por exemplo, a cidadania americana, você é obrigado, você pode morar na China, no Japão, aonde for, eles vão recolher imposto sobre o seu salário onde você estiver, né? Exatamente. Mas isso é apenas uma observação. Agora vamos para as perguntas dos nossos queridos internautas. Bom, primeira delas, Kelmo Bernardes diz o seguinte: dizem os entendidos que é uma das mais complexas e demoradas para se obter, né? Procede isso? Depende, cada caso é um caso, e depende de como vai se fazer. Se a gente for pensar em termos da fila aqui no consulado, hoje a nossa fila está em 12 anos. Estão chamando o pessoal que entrou na fila até o final do ano 2005 vai ser concluído. A partir do ano que vem eles vão começar a pedir, chamar as pessoas que entraram em 2006. Realmente é um tempo longo, né? Você tem a possibilidade de fazer na Itália de uma maneira mais breve. E depende, né? Às vezes eu tenho um processo cabeludíssimo, eu tenho um processo com muitos documentos difíceis, retificações, difíceis de serem localizados. Eu não tenho dificuldade de localizar documentos só na Itália, às vezes eu não localizo aqui. Eu estou com um processo extremamente cabeludo, eu não acho lá, não acho aqui, a gente está lá, garimpando, trabalhando, tem gente buscando lá, gente buscando aqui. Então, assim, esse vai ser um processo demorado, mas eu já montei processos em 1 mês. Certo. Então, é tudo uma questão de sorte, às vezes, e de caso a caso. Certo. Exato. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Nós temos a Gianni Zoccatelli. Ela diz o seguinte: quais os documentos são necessários, aliás, quais os documentos necessários, obrigada, e se precisa ter algum parente próximo na Itália? Essa é a pergunta dela. Bom, os documentos necessários são sempre certidão de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até você. Isso é fato e inteiro teor,
que é uma exigência para que todas as informações contidas no documento sejam esclarecidas, porque às vezes a gente pode ter uma adoção ali que não está sabendo, uma ilegitimidade, alguma coisa assim. Não tem nenhuma exigência com relação ao parentesco. Você pode ir para a Itália, você pode fazer a cidadania desde que você esteja residente oficialmente lá, em qualquer cidade. Não precisa nem ser obrigatoriamente na sua cidade de origem, porque muita gente acha isso. Não, fixou a residência, seguindo todas as regras, você consegue dar entrada na cidadania. Muito bem, Edgar Marcucci, eu já vou com a sua pergunta, um minutinho só vou interromper, tá? É o seguinte, Juliana, existe também uma lenda muito comum que diz que para você obter a sua cidadania italiana, seria bom você ir para a Itália e ficar lá, por exemplo, 1 mês, 2 meses. Isso existe na prática? Então, tem uma circular que foi expedida justamente por esse excesso de demanda nos consulados, né? A gente tem essa fila gigante aqui em São Paulo. Então, uma vez que existe o direito de cidadania, né, de ter esse documento comprobatório, então a Itália entendeu que seria interessante fazer de alguma maneira com que o italiano, indo para a Itália, comprovando através desses documentos que a gente já listou a cidadania, comprovando o direito à cidadania, permaneça residente lá e consiga a concessão deste direito, né? O reconhecimento da cidadania. Procede, não é lenda, só que a pessoa tem que residir durante o período em que ela vai fazer o processo. E cada comune tem uma exigência, cada comune vai trabalhar de uma determinada maneira, não existe um padrão. Então, por isso que às vezes a cidadania in loco, ela tem um certo agravante. E assim, quando eu vou para a Itália fazer a cidadania, eu preciso ter o domínio da língua para poder me fazer entender e entender o que me pedem, né? Então, assim, não é uma exigência o conhecimento da língua, né? A Itália não exige o conhecimento da língua, mas para que você tenha sucesso num processo desse, ou você busca um auxílio, ou você tem que buscar sozinho o caminho das pedras. Até porque cá entre nós, a Itália é um país assim extremamente burocrático e normalmente as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, elas não são muito simpáticas. Então, se você chegar com a mistura de portunhol com italiano, eu acho que não vai dar muito certo. Então, vale a pena mesmo, se porventura você não falar, ter alguém realmente que possa dominar a língua. Juliana, vamos à pergunta do Edgar Marcucci, perdão. Ele diz o seguinte: minha família já deu entrada e conseguiu primas de primeiro grau com os mesmos documentos. Será que eu já consigo dar entrada? Bom, aqui no Brasil, imagino. E assim, se eu tenho uma fila e eu tenho filhos menores de idade... Bom, peraí, recapitulando. Eu tenho um parente que já conseguiu maior de idade. Eu tenho a base dos documentos dela, mas eu não consigo diminuir esta fila. Isso existia até 2008. Depois de 2008 não existe mais isso. Então, assim, eu sou tataraneto, eu sou filho, eu entro na mesma fila para conseguir. Se existir um processo lá já... Pode ser que eu consiga aproveitar. A regra é não aproveitar e ter que montar tudo de novo no tempo zerado, infelizmente. Muito bem. E, internauta, você que está chegando agora, não deixe de assinar a página da Viagem e Turismo. Nós temos sempre boas dicas de viagem, roteiros, enfim, tantas coisas bacanas e essenciais nesse segmento de viagem, tá bom? Um pedido meu para vocês. E agora vamos para a próxima pergunta, é o seguinte: o Otávio Ferreira Figueiredo fez o seguinte comentário, isso também é muito comum e a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso, que a lei de 48 é péssima, machista. Minha avó era italiana e não consigo por meu pai ter nascido antes de 48. É isso mesmo? Nossa, excelente pergunta, a gente ia falar sobre esse assunto mesmo. A lei é machista. A lei diz que justamente a mulher só pode transmitir a cidadania para o filho nascido depois de 48. A gente tem que até agradecer ao Mussolini aí nessa história, mas até 3, 4 anos atrás isso era definitivo e não tinha como se conseguir a cidadania de forma alguma. Hoje não. Graças a Deus, através de vários advogados que insistiram muito, eles entraram muitos desejosos de ter a cidadania, solicitaram para o juiz a equiparação, porque às vezes eu tenho na mesma família um filho que nasceu antes e um filho que nasceu depois de 48 e eles não têm um critério de igualdade. Como assim a mãe passa para um e não passa para o outro? E foi esse o grande argumento que fez com que vários advogados conseguissem a tal da jurisprudência. O que é isso? Então eu consegui com que os juízes
concedam a cidadania através de um pedido judicial. Então, eu obrigatoriamente tenho que montar o processo do mesmo jeito que eu monto para via administrativa, porque esta outra forma que a gente faz chama-se administrativa. Então, eu dou entrada na justiça através de um advogado contratado. Então, eu preparo aqui, mando o processo com a procuração para a Itália. Tem vários excelentes advogados hoje, que até falam português, muitos brasileiros até atuando nessa área. Dou entrada num pedido de cidadania lá, demora mais ou menos 2 ou 3 anos, e sai a cidadania sim. Então, ele tem direito à cidadania, é só ele correr atrás. Eba! E, aliás, a gente vai também compartilhar um contato muito bom nessa área mesmo e fidedigno, porque, como eu disse no início do programa, existe muito profissional agindo aí de má fé, pegando o seu dinheiro, jurando que você vai obter a cidadania italiana e, na verdade, isso não vai se realizar. Então, de verdade, eu queria deixar o contato da Juliana Patriarca. Juliana, passa seu e-mail, por favor, e o site também. O meu site é www.julianapatriarca.com.br. O meu e-mail é contato patriarcajuliana@gmail.com. Aí a gente atende, a gente tem uma demanda grande, graças a Deus, e a gente atende à medida que a gente consegue. Então, se alguém não tiver uma resposta do e-mail, peço que tenha paciência, insista um pouquinho, porque às vezes a gente realmente não dá muita conta no recado. Exatamente. Vale ressaltar que isso aqui não é jabá, tá, gente? É só realmente um contato fidedigno. Não, uma coisa que você falou, que eu queria até falar, deixar claro, nunca acreditem em milagres e nunca deem dinheiro antecipadamente, porque infelizmente nessa área tem muita gente querendo, se aproveitando do sonho, né? Porque a cidadania é um sonho, é um sonho muito grande. Eu adoro realizar esse sonho quando o cliente me manda o passaporte, ou quando ele, enfim, diz, usei o passaporte, foi ótimo, passei na alfândega sem nenhum problema, enfim. Então, isso é muito importante, realmente não acreditem em tudo que dizem e não paguem nada sem ter certeza absoluta. Exatamente. Temos Valéria Martuccelli. Gente, cheio de italianos aqui no chat. Ela diz o seguinte: minha mãe é italiana, mas fez cidadania brasileira. Posso pedir a cidadania? Depende. Se a sua mãe se naturalizou brasileira antes do seu nascimento, não. Entendi. Precisa ver o que consta na certidão, certo? Você olha lá, natural da Itália ou naturalizada brasileira. Essa informação é fundamental para a gente poder responder. Tá. A Cristoledo diz o seguinte: quanto tempo demora para sair a cidadania? Nós já falamos isso no início do programa, mas se você quiser recapitular aqui... Depende de onde você faz. A cidadania ela pode ser concedida aqui no Brasil. A fila hoje está em 12 anos e a cidadania... Quem, por exemplo, foi convocado agora, entregou a documentação no começo do ano, está tendo a cidadania reconhecida agora. Demora uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses a 1 ano. Óbvio, considerando que a documentação estivesse perfeita. Quem vai para a Itália vai depender do... Se vamos considerar, a sua documentação está perfeita, você está indo para a Itália. Pode demorar 3, 4, 5, 6 meses. Depende de onde for fazer a cidadania e qual é o consulado de referência. Porque existem vários detalhes no processo, que eu não consigo explicar tudo aqui, mas que fazem com que os tempos, às vezes, se alonguem um pouco mais. Tá. Infelizmente, nós estamos chegando ao término do nosso programa, mas eu vou me alongar um pouquinho, vou me matar, mas eu vou fazer isso porque a Dea Pódio tem uma pergunta. Para transmitir a cidadania para o cônjuge, basta um documento de união estável ou precisa ser por meio de certidão de casamento? Eu faço muita gente casar lá no escritório. Gente, tem que casar. A mulherada fica feliz. Sério? União estável não serve? Não serve. A Itália não. É só o consulado... A Itália reconhece a união civil. Entre o mesmo sexo, sim, mas tem que ter uma certidão de casamento, obrigatoriamente. Noélia Souza, meu tataravô era italiano e veio para o Brasil. Ele não mudou a cidadania dele. Eu tenho direito? Minha mãe nasceu em 1950. Tem direito. Ótimo. Total direito. Mais 2 perguntas. Eduardo Graneto diz, tem como fazer a solicitação ao consulado no Brasil e, em função da espera usual de 10 anos, pode-se ir na Itália e fazer o processo de reconhecimento lá? Ou, uma vez que feito o requerimento, aqui é obrigatório concluir aqui? Não, de forma nenhuma. Inclusive, a convocação no consulado ela é online. Você pode não ter visto, como muita gente não vê. E, às vezes, é muito triste quando alguém me procura. Ju, eu fui chamado em abril, o que eu faço? Eu sente e chora. Depois de 12 anos, você manda um e-mail pedindo, pelo amor de Deus, eu estou com um caso desses. E aí a gente está aguardando uma resposta para ver se o consulado vai analisar, enfim, mas deve ter muita gente nessa situação.
E eles não têm braço, né? Não tem muito o que fazer. É difícil. Pouca gente, é muito difícil. Gente. Pode ir para a Itália e fazer lá. Temos a última pergunta, prometo. Vanessa Lira diz o seguinte: existe alguma restrição quanto à geração que pode solicitar a cidadania? Até qual geração é possível pedir a cidadania? Mais uma recapitulação de conteúdo. Eu já falei isso, a cidadania ela é passada de pai para filho, realmente. Então, o pai passa para o filho, para o neto, para o bisneto, então não tem limite. Não tem limite. Juliana, muito obrigada. Obrigada a você, Excelente, Renata, obrigada. Imagina. Deixa o seu contato de novo, por favor. Então, o meu e-mail é contato@patriarcajuliana@gmail.com e o meu site é www.julianapatriarca.com.br. O meu site é bem pobrinho, tem pouquíssimas informações, a gente mais passa no top. Mas o conteúdo é vasto, né? Pessoalmente, Sim, você o conteúdo resolve. é exatamente. É isso aí, muito obrigada. Muito obrigada, internautas. Perdão se eu, porventura, não pude responder a todas as perguntas, mas eu prometo que vou sair agora e vou dar uma olhadinha, assim a Gil já responde para você. Bom, um beijo e até o próximo programa da Viagem e Turismo.